Centauros geralmente não eram figuras bem conceituadas na mitologia grega. Eram brutos, selvagens e luxuosos que aterrorizavam mulheres e viajantes. Um centauro, no entanto, foi mostrado de forma muito diferente. Quiron era sábio, gentil e civilizado. Na verdade, Quiron era tão bem visto que ele era um mentor e pai adotivo para muitos deuses, heróis e reis. Alguns dos nomes mais notáveis da mitologia grega aprenderam tudo o que sabiam com os mais antigos dos centauros. Então, por que esse homem meio cavalo era tão diferente dos outros centauros? Seja bem-vindo ao universo mitológico. Se gosta de mitologia, lendas urbanas e mitos de todo o mundo, se inscreva em nosso canal para receber as notificações de mais vídeos como esse. Quiron era o centauro mais famoso da mitologia grega. Ele também era muito diferente dos outros de sua espécie. Os centauros foram retratados em grande parte como criaturas brutais e luxuosas. Embora possuíssem grande sabedoria, eram mais frequentemente mostrados sequestrando jovens mulheres, ameaçando viajantes e bebendo em excesso. Quiron, em contraste, como um centauro inteligente e culto, era considerado uma das criaturas mais sábias da Terra e mantido em grande estima por deuses e homens. Uma das razões pelas quais Quiron era tão diferente dos outros centauros era que ele não estava diretamente relacionado com eles. Enquanto os outros centauros eram filhos da ninfa da nuvem Nefele e do rei perverso Ixion, Quiron veio de uma linha nobre. Ele era filho do titã Cronos e de uma oceânide chamada Filira. Nasceu com uma forma dupla por causa das circunstâncias de sua concepção. Cronos era casado com sua irmã Reia, a mãe dos deuses olimpianos. Seu encontro com Filira foi descoberto por sua esposa, e ele rapidamente se transformou em um cavalo para tentar evitar ser pego no ato. Como resultado, Quiron nasceu como um centauro. Apesar de sua aparição bestial, ele era meio-irmão de Zeus e dos outros filhos de Cronos. Mas esta aparência era diferente dos outros centauros. Tradicionalmente, os centauros eram mostrados na arte grega com os torsos e cabeças dos homens em cima dos corpos dos cavalos. Eles andavam sobre 4 pernas de cavalo. Quiron, no entanto, era geralmente mostrado como um pouco mais humano na aparência. Em vez das pernas dianteiras de um cavalo, suas pernas dianteiras eram de um humano. Em vez de um tronco humano apoiado em cima de um corpo equino, Quiron, portanto, parecia ter os traseiros de um cavalo se estendendo para fora de uma forma inteiramente humana. Tornando-o ainda mais humano, sua metade da frente era geralmente vestida com longos roupões. Embora ele fosse mais nobre do que os centauros mais jovens que nasceram de Nefele, sua mãe ainda o rejeitou. Ela abandonou seu filho por desgosto com sua aparência e vergonha por seu caso com Cronos. Depois de algum tempo, Quiron foi encontrado por Apolo. O protetor dos meninos teve pena do centauro, cuja mãe o havia abandonado e cujo pai estava por esta altura preso no Tártaro. Apolo adotou Quiron e o ensinou a ser nobre e civilizado. O deus o instruiu na música, medicina, poesia, profecia e lei. A irmã de Apolo também teve uma mão na criação de Quiron. Ela o levou para a floresta para ensiná-lo a atirar um arco e caçar. Sua influência, combinada com sua linhagem mais nobre, moldou o caráter de Quiron. Enquanto outros centauros eram criaturas mais brutais, ele era conhecido por sua inteligência, bondade e compromisso com a paz. Quiron seguiu os passos de Apolo como um pai adotivo, professor e guardião para meninos posteriores. Muitos dos maiores heróis da Grécia, e até mesmo alguns deuses, foram treinados por Quiron. Aquiles, por exemplo, foi elevado a Quiron por seu pai depois que Nétis partiu para se juntar às Nereidas. Quiron o acolheu como estudante e ensinou tudo o que podia, incluindo como curar feridas. Seu pai Peleus tinha sido salvo por Quiron. Ele tinha sido capturado pelos outros centauros e teria sido morto se Quiron não tivesse intervindo. O sábio centauro tinha de fato sido responsável por organizar o casamento de Peleu e Tétis. Ele disse ao jovem rei como capturar as Nereidas depois de convencer Zeus a deixá-lo se casar. A lança cinza que Aquiles levou para a batalha tinha sido um presente de casamento para Peleu do centauro. Outros heróis da Guerra de Troia também foram treinados por Quiron. Ajax, Enéas, Odisseu e Diomedes treinaram juntos. Aquiles e Patroclo começaram sua amizade quando ambos eram estudantes de Quiron. Os gêmeos Castor e Pólux também passaram um tempo com Quiron. Ele ensinou-lhes muitas das habilidades que os tornariam famosos por suas habilidades em batalha e sua sabedoria. Muitos dos argonautas também eram seus alunos. Então, quando passaram pela casa de Quiron, receberam uma calorosa recepção. Seu líder, Jasão, tinha sido acolhido por Quiron quando criança, depois que seu pai foi deposto para que o centauro aprovasse sua busca. Heróis anteriores também aprenderam com o centauro. Tanto Perseu quanto Teseu estudaram com ele. Hércules e Quiron formaram um laço estreito durante a infância do herói. Sob os cuidados do centauro, Hércules foi poupado da ira de Hera durante sua juventude.
Quando criança, Dionísio vivia selvagemente com as ninfas que o cuidavam. Mais tarde, entregaram-no a Quiron para que ele pudesse aprender as habilidades e sabedoria que precisaria para se tornar um grande deus. Quiron era tão reverenciado como professor que o sistema educacional em algumas cidades gregas era dito ser baseado em seus preceitos. Conceitos como não iniciar a educação formal até os 7 anos e ouvir ambos os lados de uma disputa antes de tomar uma decisão foram ditos ter se originado com o sábio centauro. Um dos alunos mais aclamados de Quiron era filho de seu próprio pai adotivo. O filho de Apolo, Asclépios, aprenderia com o deus e o centauro para se tornar o primeiro médico do mundo. De acordo com muitas lendas, Quiron foi o primeiro praticante da medicina. Alguns afirmam que ele aprendeu a curar com seu pai, mas mais frequentemente Apolo foi creditado por instruí-lo. Os deuses, no entanto, tinham poderes de cura inatas. Estes não podiam ser ensinados adequadamente porque nem todos tinham a capacidade de usá-los. Como filho de Cronos, Quiron tinha algumas dessas habilidades. Ele queria expandi-las e, mais importante, tornar a cura acessível àqueles sem herança divina. Quiron tornou-se o primeiro a estudar doenças e tratamentos. Ele experimentou ervas, ferramentas e poções para criar os primeiros medicamentos. Este conhecimento provou ser valioso para os jovens que ele instruiu. Como a maioria eram guerreiros, eles podiam levar essas habilidades para o campo para beneficiar a si mesmos e seus companheiros. Aquiles, por exemplo, foi capaz de curar a ferida de Tefo usando técnicas que aprendeu com o centauro. O maior estudante de Quiron em medicina, no entanto, foi Asclépios. Enquanto os outros protegidos do centauro usavam o que ele lhes havia ensinado, Asclépios continuou a experimentar e estudar o mundo natural. Ele procurou ativamente ervas e técnicas que nem Quiron e Apolo tinham conhecimento. Quiron era um curandeiro habilidoso, mas Asclépios tornou-se o primeiro médico verdadeiro. Ele foi pioneiro em cirurgia, fixação óssea e medicamentos mais complexos. Asclépios também poderia espalhar o que tinha aprendido para mais pessoas. Ao contrário de Quiron, ele viajou ao redor do mundo para ensinar às pessoas suas novas técnicas e beneficiar todas as pessoas, não apenas aquelas favorecidas pelos deuses. Asclépios tornou-se o deus padroeiro da medicina. Seus filhos continuaram seu trabalho, muitos deles tendo tempo para estudar com Quiron antes de expandir seus conhecimentos ao lado de seu pai. Quiron não era apenas um pai adotivo, ele também teve seus próprios filhos. O centauro casou-se com uma ninfa chamada Cariclo. Ao contrário de outros centauros, ele estava contente com sua esposa e criou uma família. A família fez sua casa no Monte Pelion. Lá, Quiron instruiu seus próprios filhos e aqueles que ele tinha acolhido. A maioria dos relatos afirmava que Quiron e Cariclo tinham 3 filhas e um filho juntos. Quando Nefele deu à luz aos centauros, ninguém sabia o que fazer com eles. Como filhas de um centauro, as filhas de Quiron se ofereceram para a adoção dos filhos de Nefele. Assim, enquanto Quiron não estava diretamente relacionado com os outros centauros, ele estava ligado a eles por causa de sua educação. Embora suas filhas não pudessem ensiná-los bondade e boas maneiras, muitos dos centauros aprenderam profecia, música e medicina rudimentar deles. A morte do centauro ocorreu por causa de sua amizade com Hércules. Durante o 4º trabalho do herói, a caça ao javali de Erimanto, ele foi atacado pelos centauros não muito longe do Monte Pelion. Eles fugiram de suas flechas e correram para Quiron para pedir ajuda. Não vendo seu antigo mentor na coroa, Hércules disparou outra flecha. Essa flecha em especial havia sido mergulhada no veneno da hidra de Lerna. A flecha acabou atingindo o joelho do centauro. A ferida ocasionada pela flecha apodreceu e causou grande dor a Quiron. Nenhum de seus remédios ou pomadas foi capaz de curá-lo. Mas como Quiron era imortal, a flecha envenenada também não o matou. Quiron sofreu por muitos anos. A dor era tão grande que ele esperava morrer um dia, embora acreditasse que seria impossível. Eventualmente, uma oportunidade de alívio veio na fonte de outro imortal que tinha sido submetido à tortura dolorosa. Durante suas aventuras, Hércules se deparou com Prometeu. O titã foi acorrentado a uma montanha por milhares de anos, como punição por dar fogo à humanidade. Vendo a águia arrancar o fígado do titã, Hércules teve pena de Prometeu. Ele derrubou a águia e jurou interceder em nome do titã. Hércules era fiel à sua palavra. Quando ele terminou seus 12 trabalhos, ele apelou ao seu pai para libertar Prometeu de seu tormento. Zeus alegou, no entanto, que a vida do titã foi perdida por causa de seus crimes. Para Prometeu ter sua vida de volta, Hércules teria que sacrificar a sua própria. Quando Quiron ouviu isso, ele ofereceu sua própria vida em vez disso. Isso não só salvaria tanto Hércules quanto Prometeu, mas também colocaria um fim à dor causada pelo veneno da hidra. Quiron morreu voluntariamente e por uma causa nobre. Ele se tornou o único imortal a desistir de sua vida pelo bem dos outros. Prometeu foi libertado e Zeus finalmente o perdoou pelo crime de roubar fogo para a humanidade.
Além disso, o sacrifício de Quirón também poupou Hércules de uma morte prematura. O herói teria muito mais aventuras e seria pai de vários filhos antes de ganhar sua própria imortalidade. Quirón também tinha feito tudo isso sabendo qual seria seu destino. Sua filha havia revelado a ele anos antes que ele seria ferido com uma das flechas envenenadas de Hércules. Ele sabia quanta dor sofreria e que sua amizade com Hércules acabaria levando à sua morte. Apesar disso, Quirón nunca fez nenhum esforço para evitar esse destino. Ele tinha voluntariamente feito a escolha porque sabia que salvaria Hércules e Prometeu. Para honrar a bravura e nobreza do centauro, Zeus colocou sua imagem nas estrelas. A constelação de Centauro foi criada de acordo com a imagem de Quirón. Seu alto sacrifício foi memorizado pela eternidade, mesmo que sua vida tivesse terminado. Centauro ainda é uma das constelações reconhecidas na astronomia ocidental. Embora às vezes seja confundido com Sagitário, ela mostra o Centauro como uma figura mais pacífica em vez de desenhar um arco. Já conhecia a história de Quirón? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E caso ainda não for inscrito, já se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Até a próxima!